Fala galera, bom dia, né? Se você tá no bom dia, uma boa tarde, se você tá numa boa tarde, e uma boa noite se você tá numa boa noite. Meu nome é Michael Robert e esse é o canal novamente. Esse é o vídeo introdutório. Vou estar falando um pouco sobre como vai ser esse canal, o que vai ser desenvolvido aqui e o que isso pode estar trazendo para sua vida, né? Isso ou este ato que você tá começando a ver meus vídeos, está se conectando aí com a minha força, com a minha energia, com os assuntos aí abordados nesse canal. Bom, a princípio eu vou estar falando muito sobre desenvolvimento pessoal, mas eu não quero que vocês entendam isso como uma coisa complicada. Eu vou estar falando sobre coisas que você pode estar fazendo para você realmente se desenvolver como ser humano, para você não ficar parado na vida, estarracado num lugar sem ter soluções talvez para seus problemas ou sem fazer aquilo que você acredita virar sonho, tá? E consequentemente eu não tô aqui realmente para ser uma pessoa perfeita, eu tô aqui para falar de coisas que são coerentes, de coisas que fazem sentido, né, entre si, de coisas que se entrelaçam e que realmente são verdades, que ninguém pode falar que não seja, né? Ou caso não for, a gente vai estar aqui para estar debatendo, né? Vai estar aí os comentários para vocês podem comentar e na medida do possível eu estarei respondendo todo mundo. Bom, a princípio eu pensei nesse nome do canal novamente porque sempre eu quero estar chegando mais uma vez, né? Ou seja, novamente com informações aí para vocês, tá? E o canal é para isso, para eu estar de perto aí com vocês, estar trocando uma ideia, porque realmente eu conheço muitas pessoas, quero dar atenção a muitas pessoas e às vezes acaba tendo fome, então eu quero estar desenvolvendo algo diferente, não só para mim, mas também para quem me vê. E muita coisa, esperar essa moto passar aqui, o cara tá acelerando. Então galera, eu vou estar falando sobre muitas coisas. Alguns temas que eu já pensei em falar são Mindfulness, o primeiro, né, que eu mencionei, que eu não coloquei ele, eu vou estar me justificando nesse vídeo ainda porque eu não coloquei o que aconteceu, que é esse que eu falei, né? Eu não sei se vai ser redundante porque eu nem lembro se eu falei de novo, mas o tema é crenças limitantes. Esse vai ser o primeiro vídeo depois desse vídeo introdutório. E tamo aí, cara, esse canal vai ser sobre um bate-papo real, sobre realidade. Eu acho que para muita coisa na vida a gente tem que ter humildade, né? E um grande exemplo disso, de humildade, é Deus, criador do mundo, de todas as coisas, que veio, se fez um ser humano, Deus, criador de tudo, ou seja, das grandes coisas, dos exoplanetas, se transformar em um ser humano, né? Em um ponto pálido azul. Ele lavou, um exemplo, pés de pessoas que não eram das mais limpas, eu acredito, eram pessoas de uma época remota, e pés de homem geralmente não são tão limpos assim quanto de uma mulher, não querendo ser machista ou feminista, mas só para vocês estarem entendendo de fato a diferença dessa relação. Então ele se fez humilde, cara, então eu tô aqui para vocês, para um papo de coração, de boca aberta, para tá falando com vocês o que eu acho que é a realidade e consequentemente tá aprendendo, né, através dos seus comentários, porque vocês vão rebater se eu tiver errado em alguma coisa, a gente pode aprender, porque é aquela questão, galera, não existe saber mais, não existe saber menos, existem saberes diferentes e eu acho que quando a gente tá junto em pensamentos a gente acaba se complementando. Então eu quero desde já que vocês deixem seu comentário se vocês querem que eu fale de alguma coisa específica logo após esse vídeo que eu vou colocar de crenças limitantes, para me dar uma ideia. Vocês também podem estar falando, eu já tenho algumas ideias abordadas, então vou estar tentando soltar pelo menos um vídeo por semana aí para estar falando para vocês sobre coisas que a gente pode fazer para a gente estar se desenvolvendo como ser humano, talvez como pai, como mãe, como filho, como irmão. Eu acho que tudo tem que ter uma coerência, só que a principal coisa que a gente tem que ter em questão é que o que vale não é o nosso ego, e o nosso ego ele pode ser atribuído de várias formas. O nosso ego pode ser o nosso eu
né? Só que você vê, eu tô falando que o ego pode ser o eu, mas não que necessariamente ele seja o eu, porque quando você fala de ego e quando você fala de eu, são duas coisas distintas. O eu, por exemplo, ele é relativo, você não é o seu corpo, você não é a sua casa, obviamente, suas finanças, você não nem o seu pensamento. Então quando você fala de você, é uma coisa muito complexa, mas eu tô falando aqui num termo mais simples. Você que está percebendo essa realidade, por exemplo, desse vídeo que eu estou colocando e administrando isso na sua mente. Então você é diferente do seu ego. O seu ego ele é algo mais abstrato, algo mais próximo ao subconsciente. É lógico que tem um consciente, mas por exemplo, por um instinto, o bebê ele acaba, é meu, é meu, é meu. Minha, né? Tem aquelas crianças que tem essa mania de falar minha, sai daqui quando tá perto de alguma coisa dele, porque a gente já nasce com essa questão do ego muito aflorado dentro da gente, até por um instinto de sobrevivência e de supressão. Eu ia falar isso, eu não sei se é certo, mas faz no sentido de suprir, né? Seu ato de suprir todas as necessidades dela naquele momento da vida. Então eu acredito que tendo isso como conhecimento, todas essas coisas, né, de que a gente veio no mundo como seres egoístas, a gente tem que ter a noção da inteligência emocional para a gente poder estar administrando essas coisas, né? O meu eu, o meu ego. O meu eu quer alguma coisa, o meu ego consciente eu posso tornar real e até externalizar isso falando assim, eu quero isso. Mas tem o meu ego subconsciente, você quer, eu quero, mas lá no fundo eu não quero. Então você está falando de um ego um pouco abstrato. Então quando eu falo que eu vou tratar desse canal um pouco sobre o ego também, é no sentido um pouco mais complicado mesmo de se entender, mas eu vou estar trazendo a sua atenção e estar te explicando o que eu estou querendo dizer com essas coisas. Mas o sentido é que nem tudo é como a gente quer. Isso que eu quero dizer, nem tudo é o que parece, né? Então se você tem, por exemplo, um sentido de honra, de justiça, não vai ser tudo florzinha, não vai ser tudo coisa linda, maravilhosa. Vai ter um pouco de dor, vai ter um pouco de espinho, né? Até para um pouco de remissão, para um pouco de conhecimento, para um pouco de absorção de algo de algo que te complemente, mas que você não tenha necessariamente naquele momento da sua vida. Então eu vou estar trazendo para vocês esses conhecimentos, esses mindsets, para você estar ajustando as engrenagens do seu cérebro e estar chegando a um resultado melhor, né? Deixando essa máquina sua funcionando de forma mais precisa. Porque é aquele ditado, né, galera? Quando a gente não pensa, o corpo padece. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Ou seja, quando você não planeja, por exemplo, a sua vida, você não consegue necessariamente estar chegando aonde você quer, porque não teve um planejamento, não teve um plano de ação para você efetivar aquelas coisas futuramente sem que desse errado, você não fez uma estratégia. Então você tem que fazer uma estratégia, tá se prevenindo e tá atento a coisas externas que podem estar acontecendo com você para você não ser atingido por elas. Daí vem a inteligência emocional, que é você estar atento, vivendo no momento presente, para você captar essas coisas e não ser um alvo, né? Porque a emoção ela existe, né? Os seres humanos não acordam todos os dias do mesmo jeito. Cada dia a gente está de um jeito diferente. Então a gente tem que estar atento a isso. Então por isso que é interessante a gente ter momentos de despertar, né? Para falar, opa, não é bem assim, tô sentindo uma emoção aqui. Então a gente tem que ter esse controle e a gente tem que ter a plena noção de que quem está no controle da nossa própria vida somos nós. O pensamento do outro não governa a nossa mente, a nossa essência. Então a gente tem que ter a simples noção disso, porque às vezes a gente fica esperando soluções externas para coisas que são internas, e se eu não mudar aquilo que é interno em mim, o exterior também pode não mudar, porque eu não vou estar vibrando com aquilo que eu quero. E quando eu falo vibrando, é no sentido muito complexo, porque às vezes a gente fala, a pessoa acha que a gente está querendo ser só esotérico, e não é isso que eu estou querendo dizer, porque nós realmente conseguimos estar gerando energia ao pensar naquilo que a gente quer. Tanto é que as nossas células, elas reconhecem isso, e obviamente o nosso cérebro também, essa nossa máquina grande, imensa que é o nosso cérebro, né? O que a gente acha que a gente pensa é só a pontinha do iceberg. Então a gente tem que ter um pouco de mais noção, um pouco de mais ciência e acordar para a realidade, porque às vezes a gente fica igual Alice no País das Maravilhas, achando que é assim, vai dar certo,
Não, cara, a gente tem que fazer as coisas dar certo. Tudo aquilo que a gente atrai para próximo da gente, de certa forma é a gente que cria. É igual, por exemplo, quando eu vou ensinar a pessoa a como me tratar. As pessoas agem com a gente como crianças, como eu vou fazer assim para você e vou olhar para saber qual a sua reação. E a criança vendo a sua reação, ela vai ter uma experiência passada para poder exercer a atividade dela posteriormente, né, para poder fazer alguma coisa posteriormente baseada naquela experiência que ela teve. Então, ao lidar com pessoas, você tem que ensiná-las a como lidar com você. Certa pessoa fez tal coisa, achando na cabeça dela, na mente dela que você poderia ser tal tipo de pessoa, você tem que chegar para ela e mostrar, ó, eu não sou assim. Por quê? Porque às vezes existem algumas pessoas realmente que elas são tóxicas, né? Que elas acabam fazendo mal pra gente por um motivo de talvez de ego ou de alguma outra situação. Ela acaba querendo adentrar a nossa região onde não pertence a ela. E fazendo isso até muitas das vezes coisas que não são justas, né? Vamos dizer, porque ela pensa no ego dela e isso exacerba tanto na consciência dela, explanando isso nas atitudes e nas suas expressões, microexpressões faciais. A gente consegue captar, é aquela dita energia, né? Quando as pessoas falam que sente aquela energia da pessoa assim, é que ela captou, o corpo fala, né? O olhar fala, principalmente o seu falar, ele expressa muita coisa. É a mesma coisa quando você vai falar com um cachorro, você falar para um cachorro, sai daqui, cachorro, sai daqui, ele vai vir para próximo de você, porque ele não entende o que você está falando, ele entende o tom daquilo que você fala. Então se você falar para um cachorro, vem aqui, ele vai ir para longe, porque ele vai entender o tom daquilo que você está falando. E nós temos essa comunicação também, nós seres humanos, obviamente, porque a comunicação ela não é só o que é falado. E fora ter essa questão de entonação, também tem a questão da expressão, né? Uma microexpressão facial pode dizer muita coisa, um jeito de olhar pode dizer muita coisa, uma franzida dessa também pode dizer, né? O ar de desconforto. Então a gente tem várias ferramentas que a gente pode estar, na verdade a psicologia tem várias ferramentas que ela nos fornece dados para como tá prevendo certas situações e como tá agindo sobretudo em relação às pessoas, porque as pessoas elas querem que a gente seja reativa, né? Por exemplo, uma pessoa ela pode fazer uma coisa para você, é igual aquela questão que eu falei da criança, para ver como você vai agir depois. Só que uma fogueira, quando a gente quer acendê-la, a gente coloca lenha, certo? Quando a gente não quer que a fogueira perpetue, a gente não põe fogo. Então a gente tem que ter uma noção disso, para não ser reativo às pessoas, porque senão a gente vai estar dando uma arma para ela fazer aquilo que ela quer. A gente tem que ter noção do que é honra, do que é justiça, do que é certo. Então quando a gente tem noção disso, a gente não tem só que prestar atenção nas nossas atitudes diante dessas pessoas, a gente tem que, sobretudo e firmemente, estar se sobressaindo dessas situações. Por exemplo, um grande exemplo disso é você seguir o seu caminho, né? Se você é gentil, você não precisa deixar de ser gentil por conta de uma pessoa que tem más atitudes aparecendo na sua vida. Você pode sim continuar sendo gentil, você pode dar o silêncio para essa pessoa, porque o silêncio, ele é dos sábios. A falação das pessoas tolas, porque quando ela fala, ela deixa não só impresso aquilo que ela está dizendo, mas ela se expressa, ela tem um momento de existência naquele tempo, naquele espaço de tempo, e isso fica expresso para as outras pessoas, porque isso que eu estou falando de uma forma um pouco mais complexa, dando um pouco mais de detalhes, mas nós seres humanos automaticamente a gente tem contato com tudo isso, a gente percebe o mundo externo, tanto é que automaticamente a gente percebe as coisas que a gente consegue, ao ouvir um exemplo, o choro de um bebê, o nosso cérebro ele entra em estado de alerta. Ou seja, quando você ouve, acontece isso, imagina quando você vê. Você sabe fazer leitura de pessoas, a gente sabe quando uma pessoa quer o nosso bem, quando a pessoa talvez não queira esse bem. Então é muito complexo isso, porque a gente tem que saber como se posicionar com as pessoas. A pessoa, um exemplo, que é muito boazinha, ela se lasca muitas das vezes, porque ela acaba não tendo voz, ela acaba deixando muita coisa de mão beijada para as pessoas que talvez não mereçam. Então a gente tem que ter a nossa consciência, a nossa filosofia de vida enraizada, porque senão a gente cai na armadilha que estão fazendo.
né, pra gente inconscientemente. Às vezes a própria pessoa nem sabe que ela esteja fazendo isso. Às vezes, por querer uma coisa, ela tem que se submeter a exercer um caminho fazendo outra coisa. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Então, galera, para o vídeo não ser muito extenso, para não ficar falando muita coisa assim de forma aleatória, né? Porque eu tô aqui livremente, sem roteiro por agora, para estar fazendo esse vídeo, mas é basicamente essas coisas que eu quero falar, que eu quero conversar com vocês aqui no meu canal. São coisas que vão edificar vocês, mas eu não vou fazer nada para desonra de ninguém aqui. O que eu quero fazer é para a gente estar crescendo junto, para estar debatendo, né? O nome do tema principal do canal é desenvolvimento pessoal, então pelo nome vocês já percebem, é para você estarmos, né, se desenvolvendo pessoalmente através da nossa plena ciência do que a gente pensa, controlando o nosso pensamento, controlando a nossa mente, e assim, novamente. E como eu estava falando do canal, novamente é o nome do canal, mas novamente eu estou falando de novo, é que a gente também vai estar trazendo, né, eu e vocês, uma nova mente. Então, novamente, a gente vai trazer uma nova mente. Então, galera, se vocês curtiram esse assunto, se vocês foram compatíveis com a minha energia, eu já peço, por favor, que deixe a sua curtida aqui embaixo, tá? Deixa aí, por favor, pra mim, no caso, né, esse like. E comentem, eu quero que a gente esteja conversando muito sobre esses assuntos, sobre essas questões todas, pra gente estarmos se desenvolvendo aí. Beleza, galera? Se vocês quiserem compartilhar nas suas redes sociais, mandar os vídeos que eu vou postar para alguém que você acredita que seja útil, né? Porque o que a gente quer trazer aqui é, de certa forma, também uma virtude para vocês, né? Porque eu creio que aquilo que é lançado pode estar voltando para a gente, pode estar favorecendo múltiplas pessoas. Então, e é uma questão, eu acho que tem muita coisa que às vezes a gente conhece, que é interessante a gente estar passando para as pessoas. É aquele ditado, né, que Jesus falou mesmo, que na verdade não é ditado, é uma fala dele, que não sei se foi ele ou se foi o apóstolo Paulo, que a fé sem obras é morta. Então não adianta eu acreditar em tanta coisa, passar por tanta coisa, conhecer tanta coisa, se eu não estou repassando isso, eu estou sendo egocêntrico. E aqui é um outro lado do ego que eu estou falando com vocês. Então, como eu já falei, curta, se inscreva no meu canal, por favor, deixe seu like, compartilhe. E se quiser dar sugestão de tema, coloque aqui embaixo. Valeu, galera, tamo junto e até o próximo vídeo.